Hello, English student. How are you doing today? Are you studying hard? Doing your homework? I hope you are enjoying this course and here we go again, one more lesson. A aula de hoje, ela é sobre uma estrutura diferente. Eu sei que você já está acostumado a muitas das estruturas que a gente viu, mas dizer que você está acostumado a fazer alguma coisa é uma estrutura um pouco peculiar e confusa porque ela se parece, né, tem só uns detalhezinhos diferentes com algumas estruturas que a gente já viu antes e por isso ela é mal usada. Acaba se confundindo com as outras que a gente viu. Dizer que você está acostumado a fazer alguma coisa também usa o used to, que a gente viu no passado, lembra? Eu costumava fazer alguma coisa, essa estrutura aqui, né? Por exemplo, eu costumava assistir desenhos. Repeat. I used to watch cartoons. Isso é passado, eu costumava, mas não faço mais. Agora a gente vai ver como se diz estar acostumado a fazer alguma coisa, que também é um pouquinho diferente a dizer que você costuma fazer alguma coisa. Né? Na aula aqui do used to, a gente viu do eu costumava, eu também falei para você como, se eu costumava fazer alguma coisa no passado, é used to. No presente, eu costumo, por exemplo, eu costumo jogar futebol na sexta. Eu vou usar I use, só botar o verbo no presente? Não. Lembra que para você dizer que costuma fazer alguma coisa, você não usa o verbo, aqui o use. Você usa simplesmente o advérbio de frequência. Eu geralmente jogo, né? Eu costumeiramente jogo futebol nas sextas. É a estrutura do presente de costumar fazer alguma coisa. No passado eu costumava, I used to. Mas no presente eu costumo, né? Quando você diz, geralmente eu costumo ir na academia no domingo, né? Você vai dizer I usually go. E também não é essa a estrutura da aula de hoje. A estrutura da aula de hoje é eu estou acostumado. Com aquela ideia, eu não era acostumado, né? Agora sou. Eu mudei, eu tive essa transição e era uma coisa era estranha, diferente para mim, talvez fosse um desafio, mas agora é normal. Eu estou acostumado em inglês, essa estrutura aqui da parte 1, part 1, to be used to. Voltando aqui ao Notepad, até eu vou apagar esse exemplo aqui para a gente comparar bem no passado eu costumava e com eu estou. A gente usa o verbo to be aqui. Né? No passado não tem o verbo to be, mas no presente I am used. E aqui não se engane, o used ele é um adjetivo. Acostumado, ser acostumado ou estar acostumado a fazer alguma coisa. Então por isso que a gente usa o verbo to be. Eu estou acostumado. I am used em fazer ou a fazer alguma coisa. A preposição é sempre o to. I am used, por exemplo, como eu falei, eu estou acostumado. Uma coisa que eu já contei para você, que eu trabalho de noite, né? Eu moro na Rússia e trabalho no horário do Brasil. Então sempre quando eu estou gravando as aulas, eu tenho aqui meus alunos, as aulas online, é de noite, é madrugada. Aí as pessoas me perguntam, pô, cara, como é que tu consegue trabalhar? Eu trabalho de noite, durmo de dia, durmo de manhã. Eu estou acostumado a trabalhar de noite. Como é que eu digo? I am used to working at night. Essa é a estrutura da aula de hoje. Você tem que observar que aqui eu estou falando, né? Eu não era, claro que no início era difícil, né? Não conseguia dormir direito, não conseguia trabalhar direito de madrugada, mas hoje, depois de 3 anos mais ou menos, que eu tenho essa rotina, I am used. Eu estou acostumado a, I am used to, trabalhar. E aqui também um detalhe importante, o verbo sempre, always, no ing. O verbo sempre vai vir, e aqui não é trabalhando, lembra o gerúndio, o ing não é sempre gerúndio, trabalhando, estudando, caindo, não. Nesse caso é o infinitivo, trabalhar. Eu estou acostumado a trabalhar à noite. 2 detalhes importantíssimos dessa estrutura que você tem que lembrar. O verbo em questão, você está acostumado a fazer alguma coisa, esse verbo sempre no ing, ing. E o verbo to be também sempre faz parte da estrutura. Então compara aqui.
É parecida a estrutura, mas tem dois detalhes diferentes. No passado eu costumava, não tem o verbo to be, só I used to. E o verbo tá sem o ing aqui. I used to watch, eu costumava assistir. I am used, se eu fosse dizer eu estou acostumado a assistir, I am used to watching. O verbo vai vir no ing nessa estrutura, combinado? O used não é um verbo aqui, e sim um adjetivo, né? Como você diz, eu estou feliz, I am happy. Eu estou acostumado, I am used. Combinado? É isso que diz aqui na estrutura. O sujeito, I, mais o verbo to be, no caso am, used to, mais o verbo no ing. Como no exemplo A. Vamos ver o exemplo aqui, que é o que eu falei, né? Eu estou acostumado a trabalhar. Aqui não é trabalhando, apesar do ing, mas sim, sempre tem que botar o ing nessa ação depois do to. Repeat. I am used to working at night. E a segunda estrutura é a mesma coisa. Sujeito, to be, mais o used to, só que ao invés de um verbo, às vezes é um substantivo. Noun. Você está acostumado a fazer, aqui é um verbo, né? Fazer, trabalhar, estudar, assistir, mas você também pode dizer, né? Eu estou acostumado com o frio. Frio é um substantivo, então é só botar, né? Se for um verbo, ing. Ou às vezes pode ser também, como no exemplo B, example B, um substantivo, que é o caso da Kelly aqui no exemplo B. Ela está acostumada ao tempo ruim. A cidade dela chove muito, é muito nublado, parecido com São Petersburgo, aqui onde eu moro. Mas ela está acostumada. É a cidade natal, sei lá, ela já está acostumada com isso. Então aqui está um substantivo, weather. Ou ainda adjetivo mais substantivo, bad weather. A Kelly está acostumada, Kelly is used. Com que? Esse com não é o with. Provavelmente você tem na cabeça, with é com, mas você sabe que nem sempre, se eu já expliquei das preposições, nem sempre fecha certinho aqui, estar acostumado a alguma coisa ou com alguma coisa é sempre a preposição to. Repeat. Kelly is used to the bad weather in her city. Great. Se for um verbo, ing. Às vezes pode ser um substantivo, ou ainda adjetivo, mas substantivo, aí é só botar a palavra, não precisa mexer na estrutura de ing nem nada. Combinado? Próximo exemplo é no passado, eles estavam acostumados. É só botar o verbo to be no passado. Então essa estrutura aqui, o to be, pode ser conjugado, né? Aqui o primeiro exemplo, I am, eu estou acostumado. No passado, eu estava, I was used. Eles estavam, they were used to. Eles estavam acostumados a lidar, o verbo lidar é deal, então com ing, dealing. Repeat. They were used to dealing. Estavam acostumados a lidar com clientes mal-educados, impolite customers. Full sentence, repeat. They were used to dealing with impolite customers in their ex-jobs. Perfect. E o próximo exemplo está no futuro, então will be. Você vai dizer, você vai estar acostumado com isso, não se preocupe. Sempre tem mudanças, demora um tempinho, mas você vai estar acostumado. É só botar o to be no futuro. You will be used. Você vai estar acostumado com isso. You will be used to it. You soon, que é logo, em breve, né? You will be used to it soon. É muito comum usar o it aqui, como se o assunto já está, né, já foi introduzido na conversa.
Que nem antes eu usei o exemplo aqui de trabalhar. I am used to working at night. Se eu estou falando com alguém, pô, mas como é que é trabalhar de noite, cara? Eu vou dizer, I am used to it. Estou acostumado com isso. I am used to it. No problem. Um exemplo negativo, ele não está acostumado a estudar. Repeat. He's not used to studying in the morning. Perguntar se alguém está acostumado, você vai dizer, e aí, are you used to? Está acostumado já a morar fora? Are you used to living abroad? Já está acostumado com o novo emprego? Are you used to your new job? Ou como no exemplo aqui, se você está acostumado a dirigir o seu novo carro automático, não precisa fazer marcha, precisa pisar na embreagem, leva um tempinho, você pode fazer uma pergunta. Você já está acostumado? Se está? Repeat. Are you used to driving your new automatic car? Resposta curta afirmativa. Yes, I am. I am used to it. Attention. Eu quero chamar a atenção. O que eu falei antes, de não confundir com o used to, que é o verbo costumar no passado. Nós costumávamos fazer alguma coisa. Ou ainda com o costumar a fazer algo no presente, quando a gente usa, na verdade, o advérbio de frequência usually. Ou um equivalente, frequently, generally, commonly, todos eles dão uma ideia de frequência muito parecida. Eu estou botando usually aqui porque é um dos derivados do used, é da mesma família, né? Usually, usual, used, é tudo da mesma família, então para expressar no presente é com usually. Eu costumo fazer alguma coisa, no passado eu costumava, ou como no exemplo aqui, nós costumávamos. Não confunde com a estrutura de hoje. Aqui não tem o verbo to be, só diretão. We used to. Nós costumávamos passar nossas férias na praia 10 anos atrás. Repeat. We used to spend our vacation on the beach 10 years ago. Perfect. Isso nós costumávamos no passado, mas se você diz, onde é que você passa as férias? Eu costumo passar as férias na praia. Eu normalmente passo as férias na praia. Você usa o usually. We usually spend. Nós normalmente passamos. Repeat. We usually spend our vacation on the beach. Como eu comentei, aqui além do usually poderia ser generally. A ideia é geralmente, né? Muito generally é a mesma, né? Nós geralmente passamos, é assim que você vai expressar o que você costuma fazer no presente, que é diferente da estrutura que é estar acostumado, beleza? Eu vou dizer, nós estamos acostumados a passar, vai ser o verbo to be. Nós estamos, we are used. Nós estamos acostumados a, to, e o que tem que mudar? Botar o verbo no ing. Nós estamos acostumados a passar. We are used to spending. Diferente dessa estrutura aqui. Também não confunda outro, acho que é menos comum confundir com o verbo use, que também é o verbo usar, primariamente é o verbo usar, né? No presente e no passado. Como aqui tem um exemplo no passado, nós usamos um telefone público. We used a payphone. O orelhão. We used a payphone to call the police. Não tão comum confundir, né, só com o verbo, porque esse é o verbo usar. Né? Eu uso o meu PC todo dia. I use my PC every day. Simplesmente o verbo realmente usar, não é costumar. Então você vê quantas estruturas dá para fazer com um verbo só, nesse caso o use e suas variações. Né? No caso a variação de hoje, o used, na verdade, é um adjetivo, acostumado.
Bom, aqui a gente vai ver uma coisa interessante. O adjetivo acostumado, aqui eu estou te ensinando que é used. Mas existe, na verdade, o adjetivo repeat, accustomed. Accustomed, que nem no português, acostumado, você pode usar, é a mesma coisa. Você poderia dizer, né, a Cindy está acostumada a ficar sozinha. Repeat, Cindy is accustomed to staying alone. So, teacher, por que eu não vou usar o accustomed? Você pode, mas o nativo não vai usar. Ele vai dizer assim: Cindy is used to staying alone. Então, até existe o adjetivo acostumado aqui, bem parecido com o português, accustomed. Mas, infelizmente, para nós ele não é tão utilizado. É uma palavra um pouco menos usual. Provavelmente o nativo vai dizer, não 100% das vezes, mas é ao invés, o used. Então lembra que é a mesma coisa. Se você quiser usar o accustomed, perfect, no problem. Estaria perfeito também, mas você tem que aprender essa estrutura aqui com o used, que é essa forma que você vai ouvir 95% das vezes. Poderia ser no passado, né? Eu estava acostumado a dormir pouco. I was accustomed to sleeping little. Mas o que o nativo vai dizer? I was used to sleeping little. Probably. Provavelmente, né? Então vamos repetir aqui com accustomed. Eu estava nos meus tempos de faculdade, meus anos de faculdade, estava acostumado a dormir pouco. Repeat. I was accustomed to sleeping little during my college years. Great. Tem essa opção também. Você pode, tá? Estaria perfeitamente correto. Part 2. A gente vai ver. A parte 1 era estar acostumado. O verbo estar ou ser acostumado com alguma coisa, verbo to be. Estar ou ser acostumado. Agora é acostumar-se. É só trocar pelo get. Ficar acostumado. Provavelmente você lembra que o get ele é usado com adjetivos. Por exemplo, ficar com fome. To get hungry. Ele é usado com adjetivos para dizer, né, mostrar essa modificação de estado. Eu não estava com fome, mas eu fiquei com fome. É só botar o get no passado. Eu fiquei com fome. I got hungry. Então, ficar acostumado, a gente usa o get used. Acostumar-se em inglês é get used. A estrutura é a mesma com o to, mas se tiver um verbo, o verbo no ing. Você lembra alguns exemplos com get? Tipo, eu fico com sede, I get thirsty. Com qualquer adjetivo, né? Ficar feliz, get happy. Ficar triste, get sad. Por exemplo, fico com sede quando eu assisto o comercial da Coca-Cola. I get thirsty when I watch Coca-Cola's commercial. I always get thirsty when I watch Coca-Cola's commercial. É a mudança de estado. Então aqui, com o used, o adjetivo acostumado seria ficar acostumado, ou melhor, acostumar-se com algo. Essa aqui é uma boa qualidade do primeiro exemplo. Se acostumar com coisas novas rapidamente. I get used, eu me acostumo. I get used to new things quickly. Repeat. Que depois do to não tem verbo, mas no próximo exemplo tem sim. E está no passado. Ela se acostumou. She got used. Com que? Ela se acostumou em acordar. She got used to waking
up. A estrutura é a mesma do estar acostumado, ficar acostumado se tiver um verbo no ing. Não esquece, esse é um erro muito comum. Então, ela se acostumou a acordar cedo, muito cedo, depois de um mês trabalhando no hospital. Repeat. She got used to waking up very early after 1 month working at the hospital. Muito comum de dar conselho. Você vai se acostumar, não se estressa. Não, quando tem mudança, sempre é um momento estressante, a gente está se acostumando, mas você vai se acostumar, dizer para o seu amigo, né? You will get used to your new job. Don't worry. You will get used to living in another country. Você vai se acostumar. E um conselho que eu sempre dou, sempre digo para os meus alunos e amigos também, que não gostam de ver filme com legenda, não, subtitles, bad. Não consigo ver o filme, eu tenho que ler. Cara, você vai se acostumar. Você que está vendo o vídeo, a minha videoaula, você estuda inglês, você sabe que vídeo dublado, que filme dublado não dá mais, né? Tem que ser legendado. Eu escuto o áudio sempre em inglês, o áudio original. Não sei como você está vendo filme brasileiro, né? Mas se é filme americano ou britânico, áudio tem que ser em inglês, inevitavelmente. Você pode botar a legenda em português, se o seu nível aí não estiver muito bom, depois você muda para o inglês no futuro, mas primordial, áudio em inglês e legendas, subtitles. Você vai se acostumar se você já não se acostumou. You will get used to watching movies with subtitles in no time. Essa aqui é uma expressão adverbial de tempo bem bacana. Em tempo algum. Quer dizer em pouquíssimo tempo. Né? In no time, you will get used to watching movies with subtitles. E outra verdade, na minha opinião, claro, é que a gente pode se acostumar. Aqui tem um exemplo com um modal, né? Nós podemos nos acostumar. We can get used. Com o quê? Qualquer coisa. We can get used to anything in our lives. Outro exemplo com modal, ele não conseguia, ele não pôde se acostumar. He couldn't get used. Com que? Vestir terno e gravata. Suit. Não pronuncia o i ali, é suit and tie. E por isso ele pediu demissão. Ele decidiu se demitir, pedir demissão. Pedir demissão em inglês é resign. Quando você é demitido, é você parar, né? Mesmo que quit. Aqui poderia ser quit, que é deixar, parar de fazer algo. O verbo resign, pedir demissão. Repeat. He couldn't get used to wearing a suit and tie. So he decided to resign his job at the law office. Long sentence. Você já consegue entender frases bem longas. Fico feliz. Eu fico feliz. I get happy. E agora tem uma pergunta. Você acha que, como eu, você se acostumaria? Você poderia se acostumar? Do you think you could get used to? Com o quê? Dormir de dia e trabalhar de noite. Like me. Repeat. Do you think you could get used to sleeping during the day and working at night? I think you could. Could you? Do you think you could? I think you could because I believe we can get used to anything. Para melhor ou pior, às vezes a gente se acostuma com situações ruins e acaba ficando na nossa zona de conforto, às vezes, mas a verdade é que a gente se adapta, né? In my opinion. E acaba se acostumando com... Né? Eu me acostumei a trabalhar de noite depois uns, uns 3, 4 meses. Era difícil no início, né? Eu tinha que
Eu trabalho, se eu já não comentei, geralmente até umas 5h30, 6 horas da manhã e durmo até 1, 2 da tarde. Claro que no início era difícil, não conseguia nem trabalhar direito, nem dormir direito, but I got used to working at night after 4 months. Estrutura chave da aula de hoje. Isso é uma ideia muito corriqueira, né? Você vai se acostumar. You will get used to it. Vai se acostumar com isso. You will get used to it. A gente diz isso o tempo todo. Eu me acostumei. I got used. Ok? A gente vai aperfeiçoar aí essa estrutura, memorizar, assentar na sua cabeça, claro, com practice. Let's practice. Translate. Esse vai ser um exercício de tradução. Aqui eu separei, você está vendo que está em parzinhos aqui, 2 em 2. 2 exemplos cada. Das duas estruturas que a gente viu hoje, estar acostumado ou ser acostumado, acostumar-se, né, ficar acostumado com alguma coisa, e também aquelas 3 que confunde. Eu costumava fazer alguma coisa, eu costumo agora fazer alguma coisa, e também o verbo usar, ou no presente ou no passado, como o verbo mesmo usar, tem essas 5 estruturas. Então são 10 frases, eu não vou dizer qual é qual aqui, você vai ter que entender e usar qual dessas estruturas para cada frase. Beleza? O primeiro é eu vou me acostumar. Essa eu vou te dar uma ajuda, é o que a gente viu aqui, né? Acostumar-se, você vai ter que usar o get. Eu vou, no futuro, eu vou me acostumar com isso. Eu vou te dar 5 seconds. Se você precisar de mais tempo, você pausa o vídeo, senão eu vou dar a resposta, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas, beleza? Então vamos lá, eu vou me acostumar com isso. How do you say eu vou me acostumar com isso in English? Go! So, just a sec, vamos deixar em branco aqui, em branco nesse caso seria blank, né? White, blank, quando não tem nada. Blank. Wait, também tem que tirar da frente aqui, né? Senão complica. I will get used to it. Don't worry, I will get used to it. Segunda no passado, ela se acostumou a comer somente verduras. How do you say ela se acostumou a comer somente verduras in English? In the past, she got used. Com que? She got used to eating only vegetables. Yes, she's a vegetarian now. She got used to eating only vegetables. Next, vamos mudar de estrutura. Eles costumavam vir aqui todo domingo. How do you say that in English? Eles costumavam, they used to. They used to come here every Sunday. Now they don't, but they used to. Você costumava... aqui é uma pergunta. No passado, você costumava brincar na rua quando você era criança? In English, go! Pergunta no passado, tem que usar o did, né? Auxiliar. Did you used to? Você costumava? Did you used to play in the street when you were a child?
I did. Did you? Aqui pode ser on the street or in the street. Next structure, vamos mudar de estrutura. Vocês costumam estudar inglês de tarde. Atenção, é pegadinha aqui, hein? Não, você não vai usar o verbo costumar, e sim o advérbio. Go! You usually study English in the afternoon. Oops, study. Lembrando aqui, né, você não vai usar costumar, não, é o verbo estudar. Você geralmente estuda. Quando for uma coisa que você costuma fazer, você geralmente faz. Poderia ser o generally, a ideia seria a mesma. Commonly. Normally. Todos esses advérbios de frequência têm a mesma frequência, né? Então poderiam ser usados. Além do usually. É a mesma lógica para o próximo exemplo. Meu cachorro costuma dormir na cozinha. In English? My dog usually sleeps. Não esquece de conjugar o verbo. I sleep, you sleep, my dog sleeps. My dog usually sleeps. Good. Próxima, nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados a estrutura, uma das estruturas de hoje, não esquece. Go. Antes de você começar, óleo em inglês é oil. Faz tudo oralmente, depois você escreve. Eu sugiro, tente fazer oral e depois você escreve todos os exemplos aqui, confere com os meus, mas faz de bate-pronto. Nós estamos acostumados a cozinhar sem óleo em inglês. Nós estamos acostumados. We are used. Com que? We are used to cooking without oil. Don't forget the ing form. We are used to cooking. Nós estamos acostumados. E eu estou acostumado com o tráfego pesado. O tráfego é traffic. Né? O tráfego, heavy traffic. Go! I am used. Eu estou acostumado. I am used to the heavy traffic in my city. In my town. Poderia ser uma cidade pequena. Última estrutura, o verbo usar. Ela usa meu laptop nas terças. Go! I use, you use, she uses my laptop on Tuesdays. Que é o verbo usar. Você conjuga no presente. I use, you use, she uses. And the final example, eles usaram past. Seus mapas durante a viagem. Go! They used their maps during the trip.
Isso. Trip, viagem, substantivo, não é travel, sim trip. Ok? Alright, this is the end of one more video lesson. Eu sei que confunde, né? Que são 5 estruturas com o mesmo verbo, com use, que também pode ser um substantivo, um adjetivo. E tem um detalhezinho, às vezes usa o to, às vezes não usa, às vezes o ing. É bastante confuso, principalmente quando você usa, né? Mas é isso aí, não tem, é só estudar, faz o exercício agora. A vida não é justa. Diz aqui o Bill Gates. É assim, tem muita estrutura. Por que a gente tem que aprender inglês? Por que todo mundo não fala português, nossa língua que é tão bonita? Well, life is not fair. Aqui deve estar... Peraí. Deve estar em cima da minha câmera aqui. Eu acabei de me dar conta. Vou mudar aqui o Bill. Botar o Bill em outro lugar. Go, Bill, where are you? Aqui. Aqui o que está dizendo o Bill. A vida não é justa. Life is not fair. Get used to it. I'll see you next time. Take care.